Boa noite a todos. Nós cumprimentamos a todos que estão aqui agora neste canal, nos assistindo, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe ainda mais. Mas hoje é dia de abençoar. E eu gostaria de estar cumprimentando também a todos os namorados. Hoje é o dia 12, hoje é domingo, hoje é o dia dos namorados. Parabéns! Deus os abençoe ainda mais. Mas parabéns para vocês também, os eternos namorados. Vocês que estão firmes, vocês que estão sobre a rocha, vocês que estão em um relacionamento duradouro, vocês que estão pela graça e pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo caminhando. É pela graça. Tudo é pela graça. Pela graça de Deus, nós respiramos. Isso é uma grande verdade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e você vai abrindo a sua Bíblia e permaneça com a sua Bíblia aberta. Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era isso que eles faziam. Era o que tomava o seu tempo. Era isso que eles tinham como prioridade. Dedicar-se ao ensino dos apóstolos, ou seja, ao estudo da Escritura. Dedicar-se à comunhão. Essa comunhão aqui era o partir do pão e as orações. E no versículo 43, nos informa que em função disso, como eles estavam, versículo 43, todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Todos estavam cheios de temor. Essa palavra me chamou a atenção essa semana. E a pergunta que eu gostaria de fazer, iniciando essa nossa reflexão hoje, é: o que aconteceu com o temor a Deus? É muito pessoal essa palavra. É muito pessoal essa pergunta. É para você? É para mim também. O que aconteceu com o temor a Deus? Fazendo aqui um retrospecto destes últimos 2 anos, por tudo que nós passamos, por tudo que a humanidade passou, em função dessa enfermidade, dessa pandemia que assolou a humanidade toda, a Covid-19. E hoje, ao olharmos para trás e vermos o rastro de destruição que foi deixado nas famílias, grandes perdas de entes queridos, pessoas próximas dos nossos relacionamentos limitados também, perdas de funções de emprego, trabalho, negócios que acabaram não dando certo, foram fechados, escolas que foram restringidas na sua atividade essencial, abraços que foram evitados. E hoje ainda, em meio a essa situação, mesmo tendo passado por tudo isso, a pergunta ainda continua. O que aconteceu com o temor a Deus? Mesmo sobrevindo a cada um de nós, mesmo sobrevindo sobre a humanidade toda, esta pandemia, esta enfermidade que tem propósito em nossas vidas, o que aconteceu com o temor a Deus? Será que esse é o preço da incredulidade? Será que esse é o preço do afastamento, do distanciamento de Deus? Porque Deus assim prometeu.
E nós temos esse relato no Antigo Testamento, Deuteronômio, bênçãos quando nós fôssemos obedientes, mas maldição em função da desobediência, da incredulidade. E o verso 42, observe bem, o que você fala, ou melhor, o que você faz, fala muito sobre você. O que nós fazemos fala muito sobre nós. A pessoa, via de regra, as pessoas, elas se lembram de nós pelo que fazemos, não pelo que somos. E no versículo 42, o texto assim diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E no versículo 43 informa que em função disso, como eles estavam, repito aqui, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós precisamos revisar nossa vida. Nós precisamos reavaliar nossa conduta. Nós precisamos refletir. Pode ser que você esteja se perguntando agora, por quê? Mas a melhor pergunta é: para quê? E o versículo 43 responde: por que eles estavam cheios de temor? E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, porque eles alimentavam o Espírito. O versículo 42 nos informa: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao estudo da Escritura, da Palavra de Deus. E também se dedicavam à comunhão, e a comunhão aqui é o partir do pão e as orações. Eu gostaria hoje de encorajar você a continuar caminhando. Eu gostaria hoje de encorajar você a permanecer na fé, mesmo diante do quadro atual, mesmo diante do esfriamento do amor por parte de muitos, mesmo que o mundo tire tudo de nós, até mesmo que nós temos de mais precioso, a nossa própria vida, mas o mundo não pode tirar de nós o que já foi nos concedido, o que já nos foi concedido pela graça de Deus em Cristo Jesus, a salvação. Mesmo com todas essas adversidades, esses obstáculos, nós precisamos permanecer firmes e informar nossos queridos irmãos e irmãs que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo é o diferencial em nossas vidas, e nós precisamos nos consolar uns aos outros com essa palavra. Mesmo vendo que muitos não vêm mais às nossas reuniões, mesmo percebendo o afastamento de muitos, a ausência de muitos, e o esfriamento fez com que muitos não voltassem mais. Eles não vão voltar mais mesmo. A desculpa é a Covid, o medo de contágio. Na verdade, isso é uma desculpa. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo exorta Timóteo assim, dizendo, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Esse tempo já chegou. Experimentamos o tempo de dores. Chegou também o tempo da identificação dos verdadeiros adoradores que Jesus menciona em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Quando ele diz: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que não é o lugar, mas sim a postura, a motivação na adoração. Fica aqui o alerta para que possamos, e ainda dá tempo, em nome de Jesus eu clamo neste momento e rogo a cada um de vocês que está aqui hoje ouvindo essa palavra. Fica aqui o alerta para que nós possamos restaurar o temor ao Senhor. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é restaurando o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor nos livra de lugares perigosos, atitudes suspeitas e pessoas sedutoras. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa vida. Quando andamos por esse caminho, nós desfrutamos de abençoada longevidade. Enquanto que a falta de respeito, de reverência, de temor a Deus é uma marca registrada da nossa geração, uma geração incrédula, uma geração que se afastou de Deus, uma geração que está indiferente para com o Senhor. Nada pode deter uma pessoa de praticar o mal, senão o temor do Senhor. Porque quando há temor do Senhor, a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Já uma pessoa sem Deus é uma pessoa vazia, desprovida do Espírito Santo, uma pessoa que não teme a Deus, por isso faz o que faz. Somente o temor do Senhor pode fazer com que uma pessoa consiga dominar e frear o mal. A verdade é que, sem o temor do Senhor, nós com certeza vamos perder a admiração, a consideração, o apreço por Deus. O desejo, a vontade de estar na presença de Deus, junto com os irmãos, ouvindo a palavra do Senhor, sendo desafiados a melhorar a cada dia. No primeiro século, a igreja do Senhor Jesus estava começando. O temor do Senhor estava presente no coração dos primeiros crentes, dos primeiros cristãos. A igreja primitiva crescia e ela se edificava porque ela caminhava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Os cristãos obedeciam ao mandamento, temei a Deus. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 17, Deuteronômio capítulo 3, versículo 4. Sejam santos porque eu sou santo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Eu vou dizer esse versículo aqui, esses dois versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E nós precisamos urgentemente resgatar e restaurar o temor a Deus em nossas vidas. A palavra temor significa a qualidade positiva de respeito, de reverência e piedade. Para restaurar esse temor em relação a Deus, nós precisamos dar 3 passos, e eu vou ser bastante objetivo e rápido com vocês hoje. Primeiro, devemos reconhecer a importância do temor a Deus. O temor a Deus é algo preciosíssimo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, assim disse Salomão. Ele resume o sentido da vida. E ele disse, de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo, o final é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É Deus, é Ele
e faz a vida valer a pena. É Deus quem dá sentido à vida. Para o cristão é necessário temor no serviço a Deus. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Na busca pela santificação, faça o melhor. Faça para Deus. Para evitar o pecado, busque a Deus. Peça ajuda de Deus. Deus me ajuda é a melhor oração. Na integridade da vida, procure ser o mais reto possível. A integridade tem olhos. Somente o Senhor consegue ver você, mesmo que esteja só, no mais inóspito local. Mesmo que seja no deserto, só Deus está nos vendo. Mas também é necessário para o cristão temor, para que ele seja abençoado por Deus. Salmo 112, versículo 1. O temor a Deus é importantíssimo para o cristão, pois ele é o tesouro dos cristãos. Isaías capítulo 33, versículo 6. Mas o temor do Senhor também é o princípio da sabedoria, como já dissemos, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor também é a fonte de vida, Provérbios capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor é aquilo que faz a diferença entre o justo, aquele que foi justificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e o ímpio, aquele incrédulo, aquele que não crê. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Vimos então, primeiramente, como devemos reconhecer a importância do temor a Deus. E agora nós vamos ver como nós devemos buscar a restauração do temor a Deus. Jeremias capítulo 32, versículos 39 a 40. Palavra do Senhor para Jeremias informar ao povo, levar ao povo. Deus disse: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Se Deus põe, Ele preserva, Ele restaura. Clamamos então pela restauração do temor a Deus. Ele restaura de duas maneiras. Primeiro, quando pedimos a Ele em oração. A oração nos coloca em contato com Deus, que é santo, que nos comunica a sua santidade. Além de, quando pedimos a Deus, Ele também restaura o temor quando nós estudamos a sua palavra. Por isso o salmista diz, Salmo 34, versículo 11, vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Em resumo aqui, a restauração do temor a Deus em nossas vidas se dá por meio da oração e pelo estudo da palavra. Além de já termos visto como que nós devemos reconhecer a importância do temor a Deus e também como nós devemos buscar a restauração do temor a Deus, vamos ver agora, em terceiro e último lugar, como nós devemos desfrutar do temor do Senhor. Quando somos tomados pelo temor do Senhor, nós experimentamos bênçãos maravilhosas, desfrutamos de alegria. Salmo 147, versículo 11. Desfrutamos da misericórdia de Deus. Salmo 103, versículo 11 e 17. Confiamos mais em Deus. Salmo 115, versículo 11. E fugimos do mal. Provérbios 16, 6. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Salmo 112. E temos os nossos desejos realizados. Salmo 145, 19. Obedecemos a Deus, cumprindo os seus propósitos, o seu desejo para cada um de nós, a sua vontade.
Hebreus capítulo 11, versículo 7. E nos dispomos a entregar aquilo que Ele nos pede. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Uma igreja que desfruta do temor do Senhor, uma pessoa que desfruta do temor do Senhor, essa pessoa em Cristo, essa pessoa em um relacionamento com o Senhor, essa pessoa tendo o Senhor como prioridade em sua vida, aquilo que vem em primeiro lugar e o restante Deus acrescenta, essa pessoa é como a igreja do primeiro século se apresentava, com marcas de uma igreja que temia e que teme a Deus. Então a igreja do primeiro século, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que começa em Atos dos Apóstolos, ela era koinônica. Essa expressão significa orientada pela comunhão dos santos. Ela era querigmática, ou seja, proclamadora do nome acima de todo nome. Ela era martírica, ou seja, vivia segundo aquilo que crê e estava disposta a dar a própria vida em função da sua fé no Senhor Jesus. Ela era proséitica, tinha uma vida de oração. Ela era escriturística, amava e seguia a palavra. Ela era diácona, servia com amor aos necessitados. Ela era poimênica, pastoreava o seu povo. Uns pastoreavam uns aos outros. Ela era também litúrgica, ou seja, piedosa, unia o credo, ou seja, a fé à conduta, ou seja, vivia o que pregava. E eu gostaria de concluir com você informando que a igreja do primeiro século cultivava a simplicidade do evangelho e se concentrava no que era essencial, o amor ao próximo. Os cristãos do primeiro século eram focados na oração, na palavra, na comunhão, no pastoreio e na evangelização. Não basta saber quais são as marcas da igreja bíblica, não basta saber quais são as marcas de um cristão bíblico, de um cristão obediente ao Senhor, de um cristão que crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não basta saber, nós precisamos de quebrantamento de coração para buscar estas marcas. Deus não está à procura de grandes reputações, não, de programação intensa, de animação, de grandes templos, de jogos de luzes, não. Deus busca corações quebrantados. Corações arrependidos. Portanto, temer a Deus é tributar grande respeito ou reverência a Ele. É reconhecer a sua soberana vontade e grandeza. Entender que a sua vontade precisa ser a nossa vontade. É entender que nós dependemos do Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas. E todos nós vamos prestar contas pessoalmente a Ele dos nossos atos. Romanos capítulo 14, versículo 12. Vejam só o que acontece quando há temor, quando há reverência, quando há respeito para com o Senhor em nossos corações. Versículo 43. Eles todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. É isso mesmo. Por que eles estavam cheios de temor? Versículo 42 responde: porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, o estudo da palavra. Porque eles se dedicavam à comunhão, ou seja, ao partir do pão e às orações. Oração mais comunhão, mais temor é igual bênçãos de Deus. Eu gostaria de orar com você aqui agora. Aonde você está? Uma oração. Faça dessa oração. Concorde comigo nessa oração. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a reconhecer a importância do temor para a minha vida. É certo que preciso ser restaurado,
todos os dias, para que eu possa desfrutar de comunhão com o Senhor e também com o próximo. Pois desfrutar do temor do Senhor é desfrutar de bênçãos para a minha vida, para a vida da minha família, para o meu trabalho, para o meu ministério. Coloque em mim, ó Deus, temor. Coloque em mim, ó Deus, o desejo de estar junto a Ti. Coloque em mim, ó Deus, vontade, prazer em aprender mais da Sua palavra, para que eu possa, ó Deus, entender, ó Deus, o privilégio, o prazer da comunhão, ó Deus, com o Senhor e também com os meus irmãos, com as minhas irmãs em Cristo. Que eu possa entender, ó Deus, que o Senhor é relacional e que o Senhor deseja muito se relacionar comigo, sempre, a todo instante. Como isso é precioso aos olhos do Senhor. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Tira de mim, ó Deus, o medo. Me ensine a amar ainda mais. Me ajude, Deus, a entender que o Senhor, tão somente o Senhor, é quem nos protege, quem de fato cuida. E para, ó Deus, aqueles que estão afastados, eu oro agora pedindo que o Senhor traga-os de volta, ó Deus, à comunhão. Traga-os de volta, ó Deus, ao relacionamento com o Senhor e, consequentemente, com o próximo. Em o nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, as consolações, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa hora. Seja sobre a sua família, seja sobre a extensão da sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Em o nome de Jesus eu oro. E você diga aí onde você está, amém. E amém significa verdadeiramente. Eu concordo. Que assim seja. Deus os abençoe. Abraços.